Já provou? Muito bom! No Takeaway Dois Irmãos preparamos os pratos mais saborosos. Uau! Na Avenida do Brasil, em Famalicão. De terça a domingo, comer é mais fácil. Muito bom! Quem prova, aprova. Araújo é um homem e um político moçambicano determinado. Ele tem na sombra, sem exibicionismos, mas com inteligência, sabido ficar atrás dos biombos das salas do poder do partido que é membro, a Renamo. É presidente do município de Quelimane desde 2011, tendo, com elevado aprumo pessoal, humano e político, colocado essa cidade no mapa. Cidade das bicicletas, capital africana do desporto, entre outros projetos. Quelimane orgulha-se do filho da terra. Manuel Araújo está de novo em Portugal. Aproveitamos para mais uma conversa. Esta primeira parte que hoje emitimos é mais do seu canto pessoal, o dessa personalidade, e ainda para falarmos das riquezas da Zambésia, aliás, mal aproveitadas, como o próprio o diz. A pobreza, fruto da inépcia de políticas governamentais e de planos refrescados que concedam futuro a Moçambique, com a corrupção a dilacerar a vida de mais de 24 milhões de cidadãos, ocupa esta edição de Escutar o Político. Muito boa noite. Neste espaço, escutar alguém, político, cidadão, empresário ou outra pessoa, queremos escutar também aqui o moçambicano, político, autarca e cidadão, Manuel Araújo. É uma das figuras mais escutadas desse país do Índico, onde se fala português, por várias e também boas razões. É presidente do município de Quelimane desde 2011, foi deputado à Assembleia da República de Moçambique de 2004 a 2009 e é um conhecido autarca, mais conhecido pelo autarca das bicicletas, por ter introduzido, dando o exemplo, essa forma de transporte, aliás, amiga do ambiente. Olha, é um gosto voltar a estar consigo, Dr. Manuel Araújo, aqui nos nossos estúdios, para revisitar as suas opiniões enquanto moçambicano e, conforme já o dissemos, político, cidadão e autarca. O gosto é todo meu. Quero começar por uma primeira parte desta nossa entrevista, ou desta nossa conversa, para não o atormentar com questões políticas, já lá iremos. A sua determinação em colocar Quelimane no mapa, como cidade das bicicletas, a capital africana do desporto e outras, é também a sua forma de estar na vida como cidadão e como moçambicano? Definitivamente sim. Eu acho que uma pessoa tem de ter uma causa, tem de ter um objetivo de vida. E eu decidi dedicar uma parte da minha vida a contribuindo para a melhoria das condições de vida dos meus concidadãos, em especial aos municípios da cidade de Quelimane. Sei que é a minha forma de ser e é a minha forma de estar. Capital, como sabe melhor que eu, é a capital da Zambésia. É a capital da Zambésia e é a capital das bicicletas. Portanto, antes eu dizia que era a capital das bicicletas de Moçambique, mas a semana passada um artigo publicado pela The Economist, a grande revista internacional sobre assuntos de economia que é editada e impressa em Londres, portanto, colocou Quelimane como a cidade número 1 ao nível mundial no que se refere à atividade, à mobilidade ativa, ou seja, o chamado walking and cycling. Estamos mesmo em cima da Holanda, de cidades como Utrecht, que era antes conhecida como a capital do mundo em termos do caminhar e em termos, portanto, de andar de bicicleta. E é um feito que nos orgulha, uma cidade africana, portanto, estar nesses níveis, competindo com outras cidades do mundo. Aliás, dizer que a Bloomberg Foundation, o ano passado, lançou um concurso onde participaram cerca de 250 cidades do mundo inteiro e foram selecionadas 10 e Quelimane fez parte dessas 10. As outras cidades eram Lisboa, Bogotá, que é a capital da Colômbia, Tirana, Addis Abeba, que é a capital da África, Mombasa, Wellington, portanto, na Nova Zelândia, entre outras. Portanto, fazer parte dessa família orgulha-nos e dá-nos mais força para continuarmos nesse trabalho, porque, afinal de contas, acho que é um reconhecimento do mérito e das coisas que estamos a fazer, apesar das enormes dificuldades,
mas temos estado a somar sucessos a nível local, ao nível regional, ao nível nacional, mas também ao nível internacional. Como é que não se tem tirado partido nestes últimos 30, 40 anos do poder de riqueza do Val do Zambeze? Há alguma explicação? Tem de haver alguma explicação sempre, não é? O Val do Zambeze, digamos, foi o potencial do Val do Zambeze. Já foi reconhecido nos anos 60, nos anos 70. Portanto, mesmo antes da independência nacional, E depois a construção da Brasa de Cabarabaça é mais um indicativo. Foi fruto desse conhecimento quase que enciclopédico que existe sobre as riquezas do Val do Zambeze. Portanto, o governo colonial português já tinha feito esse estudo exaustivo e existe. E também, portanto, eu lembro-me, na altura, o presidente Chissano era chefe do Estado e mandatou o então encarregado de negócios na Embaixada de Moçambique em Londres para que adquirisse uma cópia de um livro sobre Cabarabaça. E como o encarregado de negócios não tinha o cartão da biblioteca, veio pedir a mim se eu podia tirar a cópia desse livro e fiz. Estudava então em Londres? Sim, na altura, sim, eu estava a fazer. Era mais fácil, o aluno tinha... Claro, tinha acesso à biblioteca. E teve acesso? Tive acesso e passei... Facultou. Uma cópia, facultei, portanto, uma cópia desse livro sobre Cabarabaça, portanto, para mostrar que o conhecimento sobre o Val do Zambeze, portanto, repousa em vários acervos bibliográficos, quer de Portugal, quer também de outras nações, como concretamente em Londres. Portanto, quando nós Moçambique, alcançamos a independência, este conhecimento já existia e não foi por acaso que depois, anos depois, o governo de Moçambique criou um gabinete para o desenvolvimento do Val do Zambeze. Está alguma coisa feita sobre isso? Infelizmente, não. O gabinete, penso que não tem duas pernas para andar, tem grandes dificuldades. Podia estar a fazer 10 vezes mais aquilo que está a fazer hoje, mas infelizmente é mais um elefante branco. Mas há bocado, quando falávamos em privado, dizia-me que em alguns espaços do Val da Zambésia está-se a fazer o gigelim. Sim, porque o Val do Zambeze, e não só, tinha um grande potencial na produção do algodão. Por exemplo, Murumbala tinha, em termos de rendimento, porque Murumbala é um distrito da província da Zambésia que tem a melhor ou a maior precipitação, portanto, anual. O que era benéfico para o algodão. O que era muito benéfico e também para o gigelim, então. Para o algodão. E, aliás, em Morumbala havia uma fábrica de descarroçamento do próprio algodão, que era gerido pela Dunavan. Havia antes um grupo moçambicano que estava gerido, depois venderam as suas ações a uma multinacional norte-americana, Dunavan, e que, infelizmente, essa fábrica hoje está parada para a minha dor e para a dor de muitos. Aliás, eu fiz a minha tese do doutoramento comparando a produção do algodão em Morumbala, portanto, pela Dunavan, e a Mosal. Portanto, era para ver a dinâmica do impacto do investimento estrangeiro na promoção do emprego em Moçambique. E eu usei como caso de estudo esta questão da produção do algodão em Morumbala e a questão da Mosal. Infelizmente, para responder à sua pergunta, hoje o algodão está sendo substituído pela produção do gergelim. Portanto, acho que o gergelim, no ponto de vista dos camponeses, tem um melhor preço e também exige menos esforço. Então, o algodão, na minha ótica, infelizmente, aliás, o gergelim, infelizmente, tem estado a substituir o algodão. Mas toda aquela vasta área tem um potencial de regadio para a agropecuária. Pensa-se em alguma coisa sobre isso? Bom, pensar-se, pensa-se, mas o problema é que entre a pensar e o fazer há uma grande distância. Infelizmente, a visão, quer da Secretaria de Estado, na província da Zambésia, quer do próprio governo provincial e também do Ministério da Agricultura, parece ser uma visão míope, porque o Val do Zambeze é o celeiro de Moçambique, sempre foi o celeiro de Moçambique. É onde nós temos a maior concentração de água em Moçambique todo.
temos os solos mais férteis de Moçambique e temos também uma concentração em termos de recursos humanos fabulosa. Portanto, esses três fatores, portanto, dariam para alavancar um processo de industrialização do país. Aliás, no tempo colonial, como tu sabes, havia, portanto, as fábricas da Boror, as grandes companhias da Boror, da Madal, Chá no Guru, a fábrica de processamento e produção de açúcar no Luabo, em Marromeu. Portanto, há uma plenitude de condições que dariam exatamente para alavancar um processo de industrialização ou, no mínimo, de agrotransformação dos produtos agrícolas, que dava emprego a esta gente toda. Aliás, as taxas de emprego eram negligenciáveis no tempo colonial, para dizer que tinha que haver até o trabalho forçado, porque havia, digamos, um déficit em termos de mão de obra. Hoje, infelizmente, o quadro que nós temos é desolador e esse setor agropecuário está quase que resume-se ao setor familiar e, como pode imaginar, é verdade que emprega muita gente, mas em termos de sustentabilidade há a falta daquilo que, por exemplo, existe no Zimbábue, que é um programa do próprio governo para dar assistência, para haver um crédito e também para a partilha do risco. Porque um dos grandes problemas da agricultura em Moçambique é não só a falta de políticas públicas que incentivem a produção agrícola e a comercialização, mas também a falta de instituições para o fomento agrícola e para a partilha do risco. Portanto, nesse momento, o agricultor, ao se embrenhar nas tarefas da agricultura e da produção alimentar, tem que assumir em 100% todo o risco. Portanto, se há seca, portanto, ele investe o pouco que tem e se houver uma seca, ele vai ter que carregar nas costas o prejuízo. Se houver uma cheia, idem aspas. Portanto, é muito difícil ser uma política agrícola, comercial e industrial que tenha em conta os desafios do agricultor, nomeadamente a questão do fomento agrícola, a questão da assistência ao agricultor e a questão do risco agrícola. Fica muito difícil fazer uma agricultura que mereça esse nome. Toda esta informação que nos deixou, ancorada também, ou melhor, somada também, de poder da Frelimo, 40, melhor dizendo, quase mais, 50 já. Quase 50 anos. Quase 50. Vai ancorada nesta política da Frelimo, um partido que começou por ser marxista, dogmático, e agora se abriu um bocado ao mundo, mas continua num registro de política governativa com pouca habilidade para o fazer, contribuiu para esta pobreza, para esta miséria que domina Moçambique. Não há dúvidas, portanto, nós tivemos políticas que, aliás, uma das políticas do partido Frelimo era mesmo escangalhar o aparelho do Estado colonial, diziam eles. Essa era uma palavra de ordem na altura e eles escangalharam. Só que depois de escangalhar não conseguiram montar aquilo que eles queriam, que era, portanto, um aparelho de Estado que produzisse o tal homem novo. Parece-me que o homem novo que era para produzir acabou sendo mais velho que o homem velho que eles tentaram escangalhar. Portanto, não ficamos. Escangalharam o aparelho, portanto, perdemos o aparelho de Estado colonial, mas não foi possível construir um Estado, digamos, novo, moderno, que pudesse assumir os desafios com a modernidade que era necessária. E o resultado, de facto, é o Estado, está à vista, e é o estado de pobreza a que milhares de compatriotas meus estão sujeitos. Faltam planos e uma visão estratégica para lançar o país, certo? Não há dúvidas quanto a isso. Aliás, eles já tiveram vários planos. Primeiro começaram com o chamado Plano Prospectivo Indicativo. E esse plano, lançado no ano 1980, tinha como objetivo fundamental e estratégico combater a pobreza e promover o desenvolvimento de Moçambique em 10 anos. Foi um fracasso total. Colocou Moçambique de joelhos. Tivemos que ir pedir de joelhos a Margaret Thatcher para ver se nos levava a Ronald Reagan, que era para ver se nos abriam o caminho e as bolsas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Foi aí também que embarcamos no chamado Programa de Reabilitação Econômica, que tinha como fundamento principal recuperar a estrutura da economia, potenciar
o setor privado e, portanto, retomar a produção agrícola e industrializar o país. Mas também está a ser um fracasso total e completo, porque não se faz economia sem um setor privado vibrante. E o que aconteceu? Como um dos requisitos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional era a privatização das empresas que haviam sido nacionalizadas, eles acabaram privatizando. Mas privatizaram não para empresários, privatizaram para políticos. Quer dizer, entregar empresas a políticos com ou sob o manto da privatização, eu acho que não me surpreende o fracasso que nós estamos a ter do ponto de vista de revitalização e de recuperação da economia de Moçambique. Portanto, matou-se o setor privado, ficamos vários anos a combater. Aliás, o nosso hino nacional dizia que o inimigo fundamental de Moçambique era a burguesia e, portanto, a função era, digamos, matar o setor privado, combater a burguesia e instituir, então, o tal homem novo e um novo sistema de gestão centralizado. Infelizmente, ou felizmente, se calhar, não foi possível implementar. Depois tivemos uma guerra civil que veio piorar a situação. Foram 16 anos de guerra civil com políticas macroeconómicas de cariz socialista que arrebentaram não só com o setor privado, como também com o próprio tecido econômico e com o setor privado. E a província da Zambésia, que tinha a maior musculatura do ponto de vista agroindustrial, foi a que mais sofreu não só dos efeitos destas políticas do Partido Frelimo, como também da própria guerra civil, que durou 16 anos, ao ponto de ter colocado a economia da província da Zambésia literalmente de joelhos. E o que eu esperava era que, depois dos acordos de paz, em 1992, que houvesse uma visão estratégica, uma espécie de um plano Marshall para a província da Zambésia para recuperar o tecido econômico, agrícola, comercial e industrial, por forma a alavancar a economia não só da província, mas também do país como um todo. Infelizmente, não houve essa visão até hoje. Só agora é que os americanos, portanto, vão colocar 500 milhões de dólares na província da Zambésia com o intuito de alavancar a área de infraestruturas, que ficou danificada não só pelo conflito armado, mas também pelos vários ciclones, mas também, portanto, o setor do meio ambiente e um pouco, portanto, portanto da agricultura na província. Esperamos que essa injeção de 500 milhões de dólares venha, então, finalmente, 50 anos depois, repor a economia da Zambésia. Eu, pessoalmente, tinha muita esperança com esse projeto, mas acho que estão a cometer um erro estratégico. Dos 500 milhões, cerca de 300 vão apenas para uma infraestrutura que é a ponte sobre o rio de Zambésia. Acho que é um erro crasso, é um erro grave. O projeto inicial era que esse dinheiro fosse investido na área de estradas, de infraestruturas. Por exemplo, a estrada Milange, Mulumbo, Gurue, Quamba é um setor nevrálgico cuja reabilitação iria colocar a Zambésia a fervilhar. Mas também a estrada que sai, por exemplo, depois de 100 km depois 100 km de Climane, portanto, depois de Namacurra, passa por Maganja da Costa, vai a Pebane, e depois de Pebane vai até o distrito do Gilé e sai na Estrada Nacional número 1. Este trajeto iria também alavancar o setor agrícola do país, para além da estrada Murumbala 0, Mopeia e Mopeia Luabo. Portanto, a reabilitação destas 3 ou 4 estradas iria colocar a Zambésia de volta àquilo que a Zambésia foi no tempo colonial. Infelizmente, apesar de vários encontros que tive pessoalmente com vários quadros do Millennium Challenge Account, parece-me que havia outras prioridades e este dinheiro, no lugar de ser investido nesses aspectos fundamentais e fulcrais para o desenvolvimento, porque esse investimento, a ser feito da maneira como eu disse, iria alavancar a produção e a comercialização agrícola. Portanto, iria ligar as zonas de produção e as zonas de consumo e de exportação ou importação
de matéria-prima e exportação de produtos, como funcionava a economia colonial. Portanto, seria uma rede rodoviária provincial. Exatamente, uma rede rodoviária provincial que ligava as áreas de produção com as áreas de consumo ou de exportação ou de produtos produzidos, portanto, ou matéria-primas para a produção, portanto, dessa matéria-prima. A segunda parte deste diálogo, aberto e franco, sem papas na língua, da parte de Manuel de Araújo, que vai ser exibido na sexta-feira, dia 31, cerca das 21 horas, centrar-se-á em temas da política pura e dura. Manuel de Araújo deixa críticas severas e denúncias fortes ao Estado moçambicano que, revelou, tem figuras embrulhadas no tráfico da droga e em negociatas que empobrecem a nação. Fica o convite para assistir. Bem-aja por nos seguir. Esta transmissão tem o apoio de Gondimil, a solução agropecuária ideal para si. Fama Concrete, a construir o futuro. Já provou? Muito bom. No Takeaway Dois Irmãos preparamos os pratos mais saborosos. Uau! Na Avenida do Brasil, em Famalicão. De terça a domingo, comer é mais fácil. Muito bom. Quem prova, aprova. Gonditel. Ligamos o mundo. MPF, quadriciclos, novos, semi-usados e usados. Comercializamos as marcas Aixam, Ligier, Microcar. Oficinas próprias para assistência técnica. Descubra os prazeres da vida em família. Restaurante Borges, tipo tradicional. Visite-nos em Joana. Recaustagem Famalicense Conti Service. Especialistas em pneus e manutenção automóvel. Didaxis, o caminho para o futuro. Fergotex, uma empresa de referência no setor. Bom, hoje vou no marisco. Bem, eu prefiro uma carne grelhada. Combinado, vamos ao Numar Marisqueira e Steakhouse. A oferta é variada. Em Famalicão, delicioso com marisco e carne no restaurante Numar. Numar Marisqueira e Steakhouse. Irresistível. CM Socks. Cuide dos seus pés. Preven Sprain. CM Socks. A meia preferida dos atletas. Multisport Technology.